pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e hoje estou com mais um convidado inédito. Mês passado tivemos uma estreia e nesse mês também temos, e dessa vez é o senhor Fanny. Fanny, como que você se apresenta para as pessoas, Fanny? Eu me apresento como Fanny Weber, né? Mas também sou conhecido como Fanny Inbox nas redes sociais, né? Que era o nome de um antigo blog que eu tinha e acabou ficando e tal. Então, senhor Inbox, não, tô brincando, mas Fanny Weber, geralmente para todo mundo. E é um prazer estar aqui nesse maior podcast literário da podosfera. Não acho que não é, mas eu agradeço o elogio. E hoje a gente vai conversar então sobre Dom Casmurro, como vocês já viram no título e na capa. E por que eu resolvi falar sobre Dom Casmurro, né? Essa semana, algumas semanas passadas aí, a gente teve pessoas falando bosta e pessoas falando coisas muito boas sobre Dom Casmurro no Twitter. E aí o povo lembrou que a obra existe, não é? Olha só, voltou, tava lá no Trend Topics, Dom Casmurro, Bentinho e Capitu. E o Fanny, eu lembro que você tweetou ano passado, no retrasado, não lembro, que você tinha relido depois da escola e aí você tinha gostado quando você fez essa releitura. E daí eu pensei, poxa, quando eu gravar sobre Dom Casmurro, vou pegar ele, que mudou de ideia quando leu o livro depois de adulto. E aí estamos aqui hoje pra falar desse livro. Estamos aqui. É engraçado reler algumas coisas assim que a gente é obrigado a ler na época de ensino fundamental e ensino médio hoje em dia, né? Sim. Na minha época era primeiro, segundo grau. Mas enfim, daí é engraçado reler, né, coisas assim, e Dom Casmurro foi uma coisa que eu li. Novamente eu li meio obrigado, assim, mas foi melhor do que da outras vezes. Os outros livros do Machado de Assis eu nem li com a atenção devida, que o melhor livro foi Dom Casmurro, né? Então, os outros, assim, eu nem tenho tanto, assim. Mas eu não sei como é que é a cultura de vestibular nas outras cidades do Brasil, assim. Mas em Porto Alegre a gente tem, e no Rio Grande do Sul, de modo geral, a gente tem uma cultura de vestibular muito forte aqui, né? Então, geralmente tudo que se estuda em literatura e meio que tudo que estuda pro segundo grau, ensino médio em diante, é destinado a isso. E Dom Casmurro é daquelas leituras que na URGS vira leitura obrigatória de cada 5 em 5 anos, né? Então tu vai ter que ler, não importa. Na Federal ele caiu até talvez uns... Deixa eu ver, eu fiz vestibular em 2007, aí ainda era obrigatório. E aí acho que alguns anos depois saiu, assim, e faz um tempo que não tem Dom Casmurro como leitura obrigatória da Federal do Paraná, mas era também. Mas volta e meia é que voltava, assim, porque... Aqui, claro, tem os autores regionais, assim, né? Acho que Sérgio Araújo, não lembro o nome dos autores direito agora de cabeça. E daí no último ano... porque daí esses caras que falam de gaúcho mesmo, de campo, sabe? Essas coisas assim. Daí no último vestibular que eu fiz, acho que teve Caio Fernando de Abreu, que também é de Porto Alegre e tal. E teve Walter Hugo Mãe, A Máquina de Fazer Espanhóis, que eu adoro. Eu percebi que tem alguns lugares que colocam literatura estrangeira. Aqui na Federal do Paraná só tem literatura nacional. Só se tem alguma coisa que seja de algum autor que eu não conheço, que seja estrangeiro, mas das épocas que eu fiz eram tudo literatura nacional só. Na URGS eles fazem normalmente assim, tudo em língua portuguesa, né? Isso, daí eles estavam numa onda. Eu tô chutando aqui, tá? Tenho certeza, assim. Mas eles entraram numa onda de botar autores luso e autores africanos de língua portuguesa, assim, por causa que a URGS mesmo estava tendo curso, toda uma parte, assim, de didática envolvendo esses autores, assim, né? Então eles vão divulgando esses autores através do vestibular, que é a maior máquina de divulgação deles, né? Como é que tu vai obrigar as pessoas a ler se não no vestibular, né? Então, isso aí. É meio que porque daí eu acho que mais ou menos que essa ideia assim que tu força o estudante a ler para ele já ter uma base para quando estiver cursando a faculdade. Assim. Mas aí, né? A universidade, no caso. Mas daí... Mas o Walter Hugo Mãe eu fiquei feliz porque eu já tinha lido e eu tive que reler quando eu fiz o vestibular e eu achei novamente fantástico, porque é um autor que minha namorada gosta muito, então ela acaba me influenciando. E o Dom Casmurro eu reli também por causa do vestibular e achei fantástico, assim, porque... Claro que eu já conhecia toda essa polêmica que envolve o Dom Casmurro, que tu vai dar agora brilhantemente, assim, um resumo. Mas então daí eu fiquei assim, tipo, nossa,
quando eu era criança eu não tinha essa percepção, sabe? Uhum. Então ficou claro, assim, mas eu não sei se foi uma falha do ensino, se foi eu que era um aluno meio ruim, né, na época de infanto, assim, mas eu achei legal que teve essa evolução, assim. Uhum. E claro, é um livro maduro, né? Eu acho que assim, que é um livro maduro, apesar de contar uma coisa de infância aqui, principalmente, essa parte lúdica, ele é um livro que a pessoa tem que ter para aproveitar melhor, isso que eu quero dizer, né? Não precisa eu acho que quando a gente tá mais velho, a gente faz uma leitura diferente porque é mais velho, assim. Ela é um livro que cresce com a gente, assim, né? E eu acho que a gente consegue pensar no, por exemplo, assim, como o Dom Casmurro, né? Ele é um cara velho e tal, e ele tem um saudosismo, que eu acho que tudo isso também faz parte do livro. Uhum. Então tu já começa a se identificar, porque quando tu é criança, não tem saudosismo, sim, sabe? Exatamente. Tu não lembra, tu tem 13, 14, 15, tu meio que tu não lembra quando tu tem 10, tu não lembra quando tu tem 5, tu não tem uma saudade, certo? Sim, né? sim. Então eu acho que a gente pelo menos consegue fazer uma ligação com a saudade, assim. Uhum. Mas então, só para dar uma breve sinopse para quem, né, meu Deus, um brasileiro que não sabe a sinopse de Dom Casmurro é um crime, mas enfim. O livro Dom Casmurro pode acontecer, mas não devia. Tô brincando. O livro foi publicado em 1899 e ele compõe o que a gente tem na classificação da literatura a fase realista do Machado de Assis. Então, o Machado de Assis, na sua fase realista, vem a ser o grande ícone da gente nessa linha de literatura, né, nessa escola literária. E a gente tem basicamente nesse livro o tal do Bento Santiago, ou o Bentinho, ou o Dom Casmurro, que são as 3 personalidades que a gente pode atribuir à mesma pessoa, narrando a sua história. Ele é o narrador personagem e volta para a sua infância naquilo que ele próprio define como atar as 2 pontas da vida já na velhice. Então, ele está velho e ele se retorna à sua infância e começa a contar a história pra gente na escrita do livro, e ele conversa com a gente. Então, ele rompe a barreira do narrador e leitor, e em alguns momentos ele nos chama para dialogar com ele. E ele tem esse apelido, Dom Casmurro, porque um jovem da vizinhança dá esse apelido, porque ele não estava prestando atenção no que o Piá estava falando no bonde, no trem e tudo mais. E aí aqui, quando as pessoas discutem, né, pessoas falam que já é o primeiro ponto que a gente tem que começar a desconfiar dele, porque ele fala pra gente não procurar o que significa casmurro no dicionário, porque o menino não estava atribuindo aquele primeiro significado, é só porque, poxa, né, ele é meio fechado, meio taciturno, mas se a gente busca, a gente percebe que casmurro, na verdade, é uma pessoa teimosa. E aí ele fala que dom é pra dar ares de fidalgo, o que o jovem atribui também. E a partir dessa narrativa que ele faz, ele busca nos demonstrar desde o começo que o que aconteceu com ele e o ponto que ele está na velhice tem consequências de tudo que a Capitu, vizinha dele e posteriormente sua esposa, fez. Então ele acredita que a Capitu o traiu quando ela era adulta, e aí ele volta à infância para mostrar que ela sempre foi aquela menina, ela sempre teve uma malícia ali que conduziu ele sem ele ter percebido. E aí no site da Companhia das Letras a gente tem a sinopse do livro falando que poucos romances examinam com tanta sutileza as artimanhas do ciúme como Dom Casmurro. Publicado em 1889, o livro permanece ainda hoje como um dos mais fascinantes estudos da traição. Aliás, como o leitor mais atento perceberá, são supostamente 2. A de Capitu, exposta pelo marido Bentinho, e a própria narrativa sobre como Bentinho modifica os fatos para corroborar suas suspeitas matrimoniais. Tudo isso é narrado com graça e inteligência num romance que jamais parece esgotar suas possibilidades de leitura. Críticos como Roberto Schwarz e Susan Sontag consideram a obra de Machado um dos momentos mais altos da prosa ocidental do final do século XIX. Então a gente tem esse livro que é um monumento da literatura brasileira, um monumento da literatura ocidental, de acordo com vários críticos, inclusive internacionais. E é um livro que, como o Fanny já colocou aqui no começo, quando a gente lê na escola, geralmente a gente não gosta, né? A gente lê, passa por ele obrigado, porque tem que fazer o resumo. E hoje em dia tá até mais fácil para os jovens, né? Porque a internet tá aí. Então nem isso eles precisam fazer mais.
E é uma pena, porque é um livro fantástico, né? É um livro sensacional, que tem a questão da traição, que sim, volta e meia as pessoas voltam a discutir, mas esse é um dos pontos, né? O livro fala mais sobre o ciúme do Bentinho do que sobre a traição da Capitu, fala mais sobre as aparências do que de fato as coisas que se dão. Então, é uma obra fenomenal, com mais de 100 anos, e que volta e meia vai parar no Trend Topics porque a gente tá discutindo ela no Twitter, né? Eu fico primeiro feliz que a gente possa discutir no Twitter Dom Casmurro e não outras coisas em certos dias, né? Sim, mas o que eu acho... Feliz. Pois é, foi um dia muito feliz. Mas sabe o que eu acho mais genial de Dom Casmurro ser discutido no Twitter? É que o Dom Casmurro é a cara do Twitter. Porque Dom Casmurro é o maior ode ao pessimismo da literatura mundial, entendeu? Dom Casmurro é um livro pessimista e um livro cético, né? Isso se tu vai fazer vestibular, tu tem que saber de Dom Casmurro e de Machado de Assis, ainda mais nessa fase realista. Mas é o ódio ao pessimismo. E outra coisa que também que o livro inteiro nos leva a crer, quando a gente tem uma leitura, quando a gente faz uma leitura um pouco mais crítica dele, assim, não crítica especializada, assim, mas a gente lê não apenas só passando os olhos, é que o livro, ele nos mostra que quando a gente aponta o dedo, 4 dedos apontam pra gente, entendeu? Então, assim, ó, é Bentinho, ou Dom Casmurro, ou sei lá quem, falando da Capitu o livro inteiro, mas na verdade tu consegue entender que tu consegue saber mais do que ele tá falando de si mesmo ao pensar isso sobre a Capitu, entendeu? Então essa é a parte que eu acho, isso é tipo assim, isso é só um começo assim, de torna o quão genial é esse livro num sentido complexo, assim, sabe? Então é o autor, né? Claro, a gente precisa falar, claro, o livro é todo em primeira pessoa, né? Então isso até então não era novidade, não era muita novidade assim no mercado editorial, né, nacional, livros em primeira pessoa, assim, claro que é uma tradição do Machado de Assis, mas que ele busca, sei lá, das suas referências, e sei lá, e que passou em branco essa parte de traição, assim, pro Bentinho no livro, ela nunca teve dúvida, né? Pra ele é aquilo e acabou, né? Tá, no livro é isso, assim, ó, essa menina me traiu e aqui eu vou contar uma historinha bonita, tipo assim, pra justificar por que eu acho isso, entendeu? É só isso. Se tu for pegar na leitura cru, superficial, né? Tu vai pegar no cru, assim, se tu tivesse que, assim, ó, tipo, resumir, ignorar toda a genialidade do psicológica, e da trama vingativa e tudo. Então é assim, ó, é o cara que achou que a esposa dele traiu ele, então ele pega e com ou sem razão, ele pega e desenvolve uma história, né, baseado na memória, baseado numa raiva já tem por causa dessa situação, e depois a gente vê uma raiva do filho, né, por causa dessa situação. Então ele justifica tudo isso com uma história falando mal das pessoas que estão na volta dele e tal, e daí na história ele é a criatura mais ignorante do mundo, e todo mundo na volta dele é um gênio do crime. Sim, mas é louco, assim, porque quando eu já li, o que eu li do Machado de Assis foi Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, que são a tríade principal da fase realista dele, né? E eu li primeiro na escola, e aí o único que eu reli depois de adulta foi Dom Casmurro. Eu tenho muita vontade de ler os outros dois de novo, mas eu ainda não peguei pra ler. Uma coisa que é fantástico, assim, quando você pega o Dom Casmurro, tanto que a capa, né, o Flônia ainda não viu, porque não está aqui, mas quando ele vê depois, o Jonathan fez baseado numa edição que é a Carambaia, que é uma editora que faz livros meio que sobre, tipo, bem... Faz uma tiragem muito pequena, então os livros são especiais, assim. Era muito lindo. E eu fiquei muito triste porque eu não comprei, porque era R$100 o livro, daí eu não quis pagar na época, daí eu fiquei, tipo, me enrolando, daí deixou de existir, porque esgotou. Mas é um livro que eu tenho um carinho muito grande, assim, porque eu abro ele, então, tipo, tá ali, você abre e lê um pouquinho. O Machado de Assis nesse livro, eu não lembro nos outros, né, então eu vou falar especificamente nesse livro. Ele é tão irônico, mas ele é tão poético nas mesmas frases que você fica...
como que você consegue, meu senhor? Como que você consegue? Então, é chovendo molhado falar sobre a ironia que é muito fina, muito certeira nas obras do Machado de Assis, né? Porque qualquer pessoa que faz uma análise das obras dele vai apontar isso de cara. Só que é algo que faz a gente rir ao longo do livro, e ele é tão fino na escrita dele, que mesmo quando ele tá sendo irônico, tá sendo poético, sabe? Tá sendo bonito o negócio, assim, é uma coisa maluca, porque, sabe, eu não sei, tem uma clareza, assim, e a história é muito bonita, sabe? A história é triste, é melancólica, tanto que eu voltei a reler Dom Casmurro por causa da série Capitu. Então, quando teve a série Capitu, que foi final de 2008, se eu não me engano, que a Globo produziu e tudo mais, e é fantástica, é muito linda, eu terminei o último episódio debulhada em lágrimas, porque ele tá muito triste, né? Acaba o livro, ele já tá velho mesmo, e aí ele começa a ver na série, assim, passa a Capitu jovem, daí passa a Capitu adulta por ele, e ele tá tipo, por que nenhuma outra mulher conseguiu substituir essa primeira paixão e tudo mais. E é uma história arrebatadora, assim, e é uma história simples, porque é um cara contando a vida dele, tipo, então, aconteceu isso, eu casei, e aí eu achei que ela me traiu, e aí a minha mãe morreu, e aí aconteceu tal coisa. Não tem nada de grandioso na história do Bentinho. Só que é uma história grandiosa, né? E é grandioso no si mesmado, assim, né? Ele é, sabe, é isso que eu acho que é a parte também que é a parte que gera admiração em geral, assim. É que é isso, né? Tipo, o Machado, ele é um cara sarcástico, talvez sarcástico não, ironia é melhor, né? Mas ele não, sarcástico ele não é, assim. Mas ele é poético e o livro, ele tem essa parte de humor e ele tem essa parte de tristeza que é muito latente, assim, né? Então, e a tristeza, ela é quase humorística nesse fato, porque daí é o homem, né, tipo, triste, porque vai acontecer uma coisa triste pela situação que aconteceu com a vida dele e tal, mas ele consegue ser, sei lá, ele consegue ser, não foge as palavras, assim, mas mas é um livro, assim, que é um livro, assim, que, adiantando um pouco, assim, vale a pena ler de vez em quando, assim, né? Porque tu sempre pode tirar alguma coisa dele, tu sempre pode criar uma paranoia nova. então tu, né, sabe? E eu acho que tu pode inclusive, conforme tu vai lendo, tu vai começando a criar simpatia por outros personagens, né? Tu começa a criar simpatia pelo Ezequiel, né? Que é o filho, e é engraçado assim, porque daí é o Escobar, que é o Ezequiel Escobar, o filho é o Ezequiel, então, tipo assim, tudo é alimentado pra paranoia, assim, que eu gosto bastante. Mas, tipo assim, a gente pouco, e até uma das coisas que eu gosto de comprar, a gente pouco fala da mulher do Escobar, né? Que é a Sancha. A gente pouco fala da Sancha, né? E eu acho que é engraçado nisso também, porque daí, pouco antes do Escobar morrer, a gente pode dar spoiler aqui, né? De um livro de mais de 100 anos, por favor, né? Pouco antes, e eu acho que, porque são esses detalhes que eu acho que são legais no livro, assim, pouco antes do Escobar morrer, no mar de ressaca, eu acho que é do Flamengo, que é a praia do Flamengo, eu acho mesmo. E daí que ele morre, na noite anterior, primeiro que eles estão, o Escobar queria passar um segredo pra ele, né? Tem um segredo não, é um convite, né? Daí a Sancha vai lá e confidencia pro Bentinho, né, que era uma viagem que ia fazer os 4 pra Europa, né? As duas famílias juntas iam fazer pra Europa uma viagem e tal. Esse era o segredo que o Escobar ia contar no outro dia pra ele. E daí daí o Bentinho já fica naquele negócio assim, não, nossa, vamos fazer uma viagem, não sei o que, e fica olhando pra ela, pra Sancha e tal, e ele fica assim, será que ela tá querendo, será que não, será que ela é só uma mulher legal, será que, sabe, tipo assim, será que eu sou legal ou tô dando mole, entendeu? Então, ele fica, e daí e é legal porque eu percebo, nessa segunda leitura que eu fiz, eu percebo que ele ficou muito incomodado com isso, e daí depois eles vão se despedir, ela fica com a mão mais um tempo na mão dele, e daí na figura masculina, num jeito geral, assim, que homem perdão da palavra, homem é foda, entendeu? Não tem ser mais bidimensional que homem, assim. 3 camadas é demais, assim, né? O cérebro não funciona dormindo e querendo trepar, né?
Então, desculpa, mas sabe? E daí o cara assim, não, a mulher não pode ser legal com ele, que tem que achar que ela tá dando mole pra ele. Então, daí mas depois... eu não acho que seja isso, sabia? Eu acho que na volta ele acredita nisso e ele cria essa desculpa pra ele dentro da cabeça dele pra mostrar que na verdade ele tem certeza que a Sancha também sabia que os dois tinham alguma coisa. Então por isso que ela tava dando mole pra ele, pra ter essa vingança. Então às vezes ela não fez nada e na época quando isso se passou com ele, ele também não levou isso, sabe, tipo, foi indiferente. Só que a gente tem que lembrar que ele tá contando isso com muitos anos de distância. Então aí Exatamente. ele volta e aí ele tem que dar uma volta pra justificar e construir novos alicerces da história que ele tá narrando pra gente, né? Então... E também criar uma culpa, né? É uma culpa que ele tá criando ali pra ele poder se sentir mal, né? Não, eu não acho. Eu acho que é justamente o oposto. Ele não quer se sentir mal. Ele quer parecer que se sentiu mal pra gente ficar com pena dele. Só que, na verdade, ele tá criando essa... Ele, tipo, a situação nem aconteceu, sabe? Mas ele cria, ele parece que teve a situação e aí ele ficou culpado pra gente falar, nossa, não, realmente, ele é um homem maravilhoso, tadinho. Olha só, que mulher que ia fazer algo brutal com ele, sabe? Então, ele do presente, ele volta e cria situações pra que pareça que ele se sentiu incomodado e a gente fica com pena dele. Porque ele é um falcatrua, ele só tá querendo conduzir a gente pela mão pra aquilo que ele quer mostrar, né? Pra picaretagem. E isso que eu acho fantástico, assim, o podcast não é especificamente, né, não é sobre a série da Globo, mas eu achei muito boa a adaptação. Ela é uma adaptação, ok, e tem os, né, capítulos que não são trabalhados, isso e aquilo. Mas o fato de ter sido feito num teatro, sabe? Do jeito que eles filmaram, ela dá essa noção de que ele está olhando por trás para as coisas. Então ele está por trás dos panos olhando para as coisas que estão se passando na vida dele, sabe? Essa leitura transposta ficou incrível pra mim, assim, porque quando a gente lê de novo, pra mim fica muito claro isso, não se lê mais velho. O Bentinho, ele tá por trás dos panos da história que ele tá narrando pra gente. E apesar dele não ser um narrador confiável, um dos pontos que me marca muito é que ele consegue conduzir a gente mesmo. A gente sabe que ele não é um narrador confiável. Só que, no começo, eu, pelo menos, sempre me deixo levar pela doçura do Bentinho, ainda Bentinho, né? Ainda menino, a ingenuidade, a leveza na infância que ele tem, a força do amor que ele sente pela Capitu, as primeiras sensações que ele fala, né? De se descobrir apaixonado por ela. A cumplicidade, né? Então, ele vai conduzindo e a gente vai ficando, nossa, e tudo mais. E aí, só que conforme ele vai crescendo, eu passo a ter raiva do personagem. Ele não quer que a gente sinta raiva dele, né? Ele tá se colocando como vítima da situação. Só que aí ele não vai conseguindo mais disfarçar tão bem o que ele é, na minha visão, sabe? E aí eu começo a ficar com raiva dele. Então é muito legal, porque apesar da intenção dele poder ser de se colocar de vítima, ele se torna um ser muito amargurado. E aí a gente não... Sabe? Você vai ficando com raiva, porque ele é muito pesado. E o jeito que talvez seja... Ele é menos generoso olhando pra si mesmo adulto do que quando ele era de criança, sabe? Então, ele não quer dizer que ele fosse uma criança melhor do que ele era adulto, só que eu acho que ele olha pra criança com um olhar mais generoso. E aí ele passa essa generosidade no jeito que ele narra pra gente a sua própria vida. E aí na fase adulta ele já tá bem mais pessimista e ele não consegue ser generoso com ele adulto, sabe? E ele criança, eu te chamei pamonha, né? Mas pamonha talvez seja um adjetivo forte. Mas ele reforça o traço, tipo, de angelical, infantil, assim, ele é né? totalmente Da criança. Isso, exatamente. E isso também, claro, na minha visão, é uma estratégia narrativa do autor velho pra, assim, mostrar como ele era uma criança ingênua e foi destruído pela vida, né? Isso, foi lá o Escobar e aliciou ele para enganar a mãe, enganar Deus, enganar o padre, enganar o José Dias, que era o agregado, né? E daí a Capitu também ajuda, tipo assim, inventa planos maravilhosos, assim, e ensina para ele, digamos assim, ensina para ele o que é mentir, né? É como se a Capitu e o Escobar eles sejam os diabinhos, assim, no ombro dele, que foi ali onde ele aprendeu a viver, né? A Capitu mente pro pai lá, que ela tá vendo o nome deles no muro, e lá e o pai
vai dar um flagra lá, e ela, não, tava fazendo jogo do sério, e ele não consegue mentir, não consegue rir, né, que ela fazia parte da mentira dela. Sim. E depois ela vai, e daí ele mostra a Capitu, quando ele tá no seminário, como se fosse meio que uma interesseira, se aproxima da mãe do Bentinho pra poder ter notícia dele, ganhar a confiança dela e tal. Então ele sempre vai pintando a Capitu como essa figura feminina maldosa, né? Que é uma coisa bem assim, como eu posso dizer assim, que é uma coisa bem clássica, tu pintar a mulher também como sempre uma, como é que eu posso dizer assim, sempre tem um pensamento oculto, né? Sempre tem essa coisa assim do que a gente não sabe explorar bem. Assim, toda mulher é misteriosa, né? Perto de um homem criança, assim. Então, a Capitu é mais nova que o Bentinho e é safa, assim, né? A vida dela, ela é muito mais esperta. Mulher, é aquelas papinhas, o Bentinho tem 18 anos, não foi a Capitu e é assim, boboca, mas enfim. E o Ezequiel, não, o Escobar ali, não, o Escobar era uma outra criança, tá? Não tinha nenhuma referência feminina, mas ele também era malandro, né? Já inventou, porque daí já era o negócio assim, ele é uma pessoa que entendia muito de números e lógica. De negócio, sim. Exato, então, daí vem a parte cristã também, né? Que entra também um pouco nesse livro, assim, né? Do cara que né? No caso cristão no sentido assim, né? Católica, né? Porque daí protestante, por exemplo, talvez não teria, assim, que é aquela parte, o cara que lida com dinheiro, né, ele não é muito confiável, sabe, ele tem uma luxúria, sabe, essas coisas, assim. Então, acho que vai meio que também vai, claro que isso não é nem terceira camada, isso é um traço da sociedade, entendeu? Então, que vai sendo tratado no livro, assim, eu acho interessante também. E o estilo de narrativa que é aplicado também, às vezes falam muito que tem a ver com o Machado de Assis ele ser epilético, né? Então, tem esse negócio, assim, do tipo, a história mudando, assim, porque os humores e que ele vai aplicando, assim, sabe? Sempre invento também, não sei se é verdade daí, mas né? Sei também. Eles vão procurando, assim, tipo, fórmulas mágicas para como ele consegue escrever desse jeito, né? A pessoa tinha talento, é isso. Mas eu acho... faz tempo que eu não leio, né? Eu li ele em partes, porque eu escrevi o TCC da minha segunda licenciatura, agora foi sobre ele com a série Capitu, por isso que eu tô falando tanto da série também, que era sobre como trabalhar em sala de aula, isso e tudo mais, mas é uma história que ela é pulsante, assim, então uma coisa que me faz muito... Quando eu indico uma coisa aqui no programa, sempre porque eu falo pro Jonathan, tudo que eu olhando na retrospectiva, eu realmente gosto muito das coisas que eu já indiquei. E aí eu fico empolgada, assim, porque eu quero que as pessoas leiam. E realmente, tipo, poxa, esse livro, assim, é um livro que é um dos maiores livros da nossa literatura. E, né, sei lá, a gente lê na escola e tudo mais, só que, poxa... ler por obrigação e não, sabe, é tão gostoso, sabe, você lê ele com livre, tipo, vou ler pra entender a história e saber pra onde ela vai e por que tanta gente fala dela, assim, tipo, um livro não chega a 100 anos depois ser comentado por tanta gente se não tem, sabe, coisas fantásticas nele, assim, então... é isso que me deixa muito motivada, tipo, poxa, gente, leiam, sabe, se vocês não leram, é um autor nacional que merece ser lido, que merece a gente reconhecer o talento dele, assim, e com uma história que, sei lá, tem um monte de pontos que a gente consegue trazer pra hoje, né, porque fala de ciúme, fala de representação das pessoas, relações pessoais, dá pra se identificar com essas coisas, mesmo livros passando no século XIX, assim, a gente olha e fala, beleza, sabe, tem um século entre a gente, mas eu entendo o que essas pessoas estão sentindo, porque eu acho que o Machado de Assis fazia isso muito bem, assim, de colocar o sentimento das pessoas de maneira palpável, sabe, dentro das obras, assim. Além da questão da ciúme, tem um retrato de um Brasil também, né? Eu acho... é meio... mais distante, assim, eu acho, porque é só a classe... Quando eu digo Brasil, é a classe do Machado de Assis, né? Machado de Assis negro, né? Que sei lá, que foi adotado por um senador que deu estudo pra ele, entendeu? Mas eu acho que essa virada do Brasil Império, que indo pro Brasil República, assim, sabe? Que daí ela e a família do Bentinho perdendo esse poder, assim, entendeu? Mas ainda com um traço dessa aristocracia, né? Do imperial, assim.
O livro começa dando uma promessa com uma coisa que nunca podia ser mudada, né? E lá no meio do livro já começa a arranjar um jeitinho, sabe? Não, vamos fazer desse jeito e tal. Daí já vê o José Dias dando um papinho mole na mãe do Bentinho. O quê? Não, quem sabe faz assim. E daí ele também, né? Já influenciado aqui, já começa a entrar na onda do José Dias, até depois que chega um momento que ele pensa assim, não, vou fazer, eu que mando essa casa, e ele que é o agregado. Então daí tu já vai vendo assim a mudança também, né? Das figuras sociais, assim. É interessante, assim. E daí tu tá comparando bastante com a série. Eu não tô comparando com a série porque só por um motivo muito que eu não vi. Não vi a série, assim. Minha última referência de cinematografia com Dom Casmurro é aquele filme com a Maria Fernanda Cândido. É ruim esse filme. Eu não gostei. É ruim. Na época eu não me lembro do que eu achei, assim, mas eu vi também no colégio. Na época já achei uma bosta. Falei, não, gente, não. E aí eu gosto muito dela e eu acho ela é a Capitu na série também, né? A Capitu adulta é ela. Porque eu acho que ela tem um. Eu acho que ela é uma atriz que ela consegue captar a ideia. Ela tem o olhar. Esse negócio de olhar de ali também é uma supervalorização nessa narrativa que eu acho que é só da ideia do Eu acho lindo. Eu acho maravilhoso essa ideia dos olhares, das muitas atribuições que dão pro olhar dela. Mas enfim. Mas o filme eu acho bem ruim, assim. Nossa. E é, tipo, atual, né? Passando hoje em dia. Eu fiquei, não, gente. Isso, é nos tempos modernos. Sai daqui. Mas o importante é saber que é difícil adaptar Dom Casmurro, entendeu? O importante é conseguir verbalizar isso. Por que eu vou ler o livro se eu tenho a série pra ver? Porque é difícil adaptar Dom Casmurro. Ainda, obviamente, leia o livro, gente. A série é incrível, mas leia o livro porque ainda é uma experiência diferente, assim. Mas de todas as coisas que eu vi adaptadas na minha vida, assim, eu diria que a série de Capitu é a melhor adaptação que eu já vi de algum livro, assim. Eu não tenho nenhuma crítica à adaptação da série, nenhuma. Porque tem, sabe? E agora, como eu já vi a série algumas vezes na vida, quando eu leio o livro, eu consigo ouvir a voz do narrador, porque ele deu uma vida incrível, assim, sabe, ao texto. E aí eu escuto a voz do Michel Melamed na minha cabeça, porque tá ele narrando o livro, é muito engraçado. Eu fico, gente, credo, que bizarro. Mas, se você tem... Não termina, mas termina com o Dom Casmurro dizendo, tá, agora já contei essa história, vamos lá com as histórias do subúrbio. Podia ter acabado o livro num clímax, assim, né, que é... Podia ter acabado o livro com ele aliviado com a morte do filho, sabe? Vivendo a sua vida. Tem um detalhe que depois eu vou falar, que a gente ignorou todo esse que também é meio que ignorado, mas tudo bem. Mas assim, ele termina o livro, podia ter terminado de um jeito genial, com um clímax clássico, com uma frase de efeito. Tem uma frase que eu tô procurando aqui, mas eu não tô achando, mas é aquela do tipo, tu eras perfeito nos teus caminhos, sabe? Tipo, qualquer coisa assim, né? Mas não. Ele resolve daí, tipo, terminar o livro dizendo, agora que a gente já contei essa história, eu disse que em dúvida de se eu contava a história da minha vida ou as histórias do subúrbio, agora a gente vai para as histórias do subúrbio. Ponto tal, acabou o livro. Podia ter, sabe, ele podia ter feito um clímax, mas não, ele diria, esse é o meu livro mesmo que eu tô fazendo, agora eu vou fazer um outro, né, como se fosse um autor mesmo, Dom Casmurro, que tá escrevendo um livro, que tá retratando e tal. Mas sabe o que eu lembrei que a gente não falou todo esse momento? Que o Dom Casmurro, né, adulto, velho, decrépito, ele está construindo uma casa idêntica da Caca. Não, ele já vive na casa igual. Ele já vive na cópia de Mata-Cavalos. Da cópia de Mata-Cavalos. Isso é um subtexto que daí ele fala, né? Tenho a casa, mas não tenho as memórias, né? Não tenho as lembranças, não tenho os sentimentos. É esse o que eu acho que ele usa. Que daí é aquele negocinho que reforça o saudosismo. E daí pro leitor, assim, é mais um reforço de que ele não é confiável, entendeu? Porque
Tá vendo que ele tá procurando, tá nesse ciclo vicioso, porque a Capitu, né, ele se sente muito traído pela Capitu, então ele tem essa vontade, como tu mesmo já disse, de se mostrar como uma vítima, então ele fica nesse ciclo vicioso, assim, de mostrar que ele teve uma casa e que ela foi tirada dele, e isso vai mostrando pra gente como ele é saudosista e como ele não é confiável nesse saudosismo, e que daí ele não consegue esquecer o amor da mulher que traiu ele, a mulher que traiu ele. Então ele vai vivendo nesse ciclo vicioso, mas tentando mostrar pra gente que ele é uma pessoa, como tu mesmo disse, uma pessoa que é vítima, né? Mas ele não é vítima, né? É interessante ter a analogia que a gente faz quando ele usa o uso da casa, porque ele podia ter ido pra qualquer feito outra coisa, sei lá, mas não, ele, né, vive na casa do melhor momento da vida dele. Que é a casa da infância, vivia, né? Exatamente. Da parte ingênua da vida dele. Que a Capitu roubou, né? A ingenuidade. E tem gente que cai no conto do Dom Casmurro. Ai, ai. Mas, além de tudo isso que a gente já falou, por que você acha que as pessoas que estão ouvindo o programa têm que ler o livro, têm que dar uma chance pro livro? O livro, ele tem o primeiro beijo do Homem-Aranha antes do Homem-Aranha existir. Não tem como não achar isso genial. Stan Lee leu o Dom Casmurro e falou, olha só que legal essa ideia aqui. Demorei muito pra entender esse beijo. Eu demorei muito, assim, porque na minha infância, quando eu li pela primeira vez, eu não tinha o vocabulário, os nomes das posições que ele vai usando ali, porque tem a carreira tem um nome diferente que ele usa. Uhum. Então meu conhecimento era limitado, né? Então, mas foi engraçado quando eu li, eu pensei, nossa! Li umas 2 vezes, assim, pra entender, assim, bem, assim, o que tava acontecendo. Eu, tá, então Homem-Aranha aí. Mas achei essa legal. Mas claro, eu tô brincando aqui, né, com essa cena, porque era uma das cenas que eu tinha notado aqui que eu não tinha citado ainda. Eu gosto muito dessa parte do ceticismo, assim, do Machado. Então, eu acho que a gente esquece um pouco da parte do romantismo, tendência de uma pessoa mais ou menos leiga, ou que tá entrando na literatura hoje em dia, é achar que tudo é romance, tudo destrói com o romance. Assim, não, aqui não é romance. Eu vivi o romance e isso não valeu de nada. E é isso, assim, tipo, tira a ingenuidade que tinha na parte do ultra romântico, tira tudo isso, acaba com a Álvaro Azevedo, tchau, Noite da Taverna, sabe, tchau, sabe. É uma loucura esse livro. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, dane-se o sabiá, né, aqui em Mato Cavalos eu tinha Capitu, e ela destruiu minha vida porque, sei lá, porque ela queria ter um filho. Ai. É a visão do Bentinho, do Dom Casmurro. Ele é um mal-humoradinho mesmo, né? Pessoa amargurada. Mas tem coisas. Tem algumas coisas, tipo, tiradas porque ele está, essa pessoa amargurada, que são muito engraçadas. Elas são sempre engraçadas. Ele é uma pessoa chata, que devia ser péssimo de viver com ele. Mas pra gente que tá nesse fluxo de consciência da criação da história dele, aí ele tem umas tiradinhas que são engraçadas, são boas mesmo. Ele consegue... ele é um gênio da escrita, não tem nem o que dizer, né? Então, ele não tem... Olha, a pessoa que pode estar pensando assim, não, mas é um livro, né, de 100 anos, é difícil de ler, porque ele escreveu de um jeito diferente e tal. Não é, não. Nem é tanto, entendeu? Nem é tanto, não, sabe? Não tem voz micê aqui, entendeu? Não. O que deve dar mais dificuldade é nas poucas vezes que eles usam taxa monetária, entendeu? Que a gente não tem noção. Assim. Não, e tem algumas palavras que a gente não usa, assim, mas nada que jogar no dicionário na internet não resolva, né? Porque antigamente nem nada isso. Que o contexto... nada que o contexto da frase não te resolva. E se... Né, na época da escola, a gente lia o livro, você ia ter que recorrer ao seu dicionário físico. Daí, por exemplo, eu não tinha um dicionário grandão, Aurélio, porque a gente era pobre, então tinha a versãozinha que você tinha que comprar no material escolar. Daí muitas palavras não tinham nessas versões reduzidas de dicionário, mas hoje em dia é muito fácil, então a parte do vocabulário, no pouco que dá pra dar uma, tipo, sabe, que é um empecilho mesmo... Poxa, sabe, Sim. Nada que você jogar no Google a palavra não vai aparecer o significado dela, assim, então, essa parte, e como os capítulos são bem curtinhos, você até comentou antes, mas assim, tem capítulos que são um parágrafo, aí tem capítulos maiores, de 2, 3 páginas, mas as coisas acontecem muito rápido, assim, elas vão sendo resolvidas,
é fácil de ler, é uma narrativa muito gostosa, assim, é muito tranquila, sabe? Dá pra você ler e ir parando, não tem uma coisa de... Porque eu entendo pessoas que reclamam de livros que têm capítulos muito longos, porque é ruim parar no meio do capítulo, né? Porque daí você esquece, fica... Exato, se perde, exato. é ruim. Eu faço isso, mas é porque eu já leio bastante, então não é uma coisa que me atrapalhe. Mas eu entendo quem tem problema com isso. E aí os livros do Machado de Assis têm essa facilidade que ele faz capítulos mais curtos. Então você consegue ler e as situações vão se fechando. Daí tem uma nova situação no próximo capítulo. Então é uma leitura tranquila, assim. Mesmo pra quem não lê muito. E ele conversa. E ele tá conversando com a gente. Né? Ele conversa com, no caso, a leitora, né? Porque todos os livros são destinados a uma mulher que lê, né? Então, é sempre uma leitura. Eu tô procurando aqui tem literalmente um capítulo que é só dizendo assim, não desiste do livro, entendeu? Não para de ler, assim. Tem um capítulo que eu tô procurando aqui que literalmente é só isso, é só essa frase dizendo assim, não, calma que tudo vai resolver, peraí que já estamos chegando lá, sabe? E tu fica assim, tipo, tá, beleza, sabe? Obrigada por me avisar. E essa também faz parte um pouco dessa ironia, assim, do Machado, né? Que é essa conversada com a leitora, no caso, como ele põe aqui, por causa que era, tipo, o perfil do público da época, né? É fantástico. Leia Dom Casmurro, é muito bom. E é isso, eu já tinha falado meio por cima os motivos que eu anotei, que são a questão de que é um livro importante da nossa literatura e porque os temas são fáceis, mesmo a questão dos temas a gente consegue se identificar. Então, da minha parte, é isso. E quem não tem ciúmes, né, gente? Quem não tem ciúmes, como o Bentinho, todo mundo tem ciúmes do Bentinho. O Bentinho abraça. Escobar mostra pra ele um muquinho de nadador, ele fica lá poupando um muquinho de nadador, dizendo assim, pensando, nossa, por que eu não tenho braço que nem ele? Por que eu nem sei nadar? É o Bentinho eterno amargurado. Ai. Mas eu espero que o ouvinte não seja uma pessoa ciumenta tal qual o Bentinho, porque o Bento Santiago passa dos limites, né? Passa um pouquinho, transforme seus ciúmes em algo produtivo. Transforme seu ciúme em conversar com o seu companheiro e resolver os problemas que você tiver com ele, gente. E não mandar a pessoa pra morrer na Europa. Bom, se bem que se alguém quiser me mandar pra morrer na Suíça, eu aceito. Mas tem que ser com tudo pago, né? Sim, né? Assim, com ares de aristocrata. Tá, daí a gente conversa. Ai. Mas então é isso. Da indicação é isso da minha parte. Se tem mais alguma coisa a acrescentar, Fanny? A única coisa que eu posso acrescentar, assim, mas daí não direta com o livro, é que leia Goethe também, que eu acho que é uma inspiração interessante pro Machado de Assis. E também tem esse negócio autoral, né? As tristezas do jovem Werther, né? Eu acho que é um livro que conversam, entendeu? São diferentes, né? O jovem Werther é mais romântico, né? E tal, sim, assim, né? Trágico. Isso, mas ainda assim é tipo um narrador em primeira pessoa que tá sofrendo por essa questão de amor, mas ele é disposto de outra forma, né? Em forma de carta, etc e tal. Em questão de narrativa, Dom Casmurro é genial, entendeu? Eu acho o Werther preguiçoso, se for pensar nesse sentido. Mas eu nunca li esse livro. Eu era uma criança super ativa, assim, né? E eu li Werther, eu acho que foi com 15 anos, a primeira vez. Então, na época fez algum sentido, assim, porque eu era uma criança triste, mas o não suficiente para eu me suicidar, como as pessoas dizem que é de onda de suicídio, que é uma bobagem. Mas eu acho que eles conversam nesse sentido de narrador primeira pessoa, de questão de amores, etc e tal. Mas eu acho que Dom Casmurro ele é melhor porque ele é melhor resolvido, assim, né? Werther, obviamente, e Goethe, no geral, ele é uma referência também, mas ele é muito referência porque ele é alemãozinho, entendeu? O brasileirão aqui funciona melhor, assim. Mas, assim, é uma grande referência, provavelmente foi uma Machado de Assis. Sim. Então fica aí mais uma indicação plus. E falando em indicações, se você quiser divulgar suas redes sociais e o seu podcast, fique à vontade. Bom, então, né, não falo de tanto quanto gostaria de literatura e livros, assim, né, até porque tenho um pouco de vergonha de ficar falando de livros, pois não sou entendido.
Mas, se você quiser falar comigo sobre reais do cotidiano, moda masculina e futebol, né, são assuntos que são muito ligados um ao outro, né? Sim. @fanbox no Twitter e no Instagram. Facebook eu deixo privado apenas para parentes, assim, né? E para pessoas que acham que me conhecem. Sim. Então não recomendo você ir lá, porque eu não vou aceitar. É assim que funciona, é ditatorial mesmo. Não, eu mas só aceito. ninguém mais usa, né? Ninguém mais usa, ninguém se importa, mas algumas pessoas ainda insistem. Então, talvez fiquem magoadas, mas eu não aceito. O que? Tipo, tem parente meu que eu não tenho lá, não vai ser você que vai conseguir me convencer. Então, mas assim, @faninbox, Twitter, Instagram, com algumas postagens sobre moda masculina, principalmente nessas épocas de eventos. Sim, sim. Não consegui fazer o da dominação da FIFA. Eu estava ocupado no dia, mas veio no futuro. E, né, futebol Grêmio, etc e tal, no meu podcast Mesa de Bar do Grêmio, que temos, inclusive, primeiro como padrinho nosso, né, que é uma pessoa que sempre tenta nos ajudar, e isso é muito bacana, trazendo sua arte de designer gráfico, até para dizer. Sim. Usando seu talento, né, e que volta e me esqueço de usar, porque é a vida, né, eu sou um péssimo relações públicas das minhas marcas. Mas os links estarão todos no post aí, pro pessoal gremista que tava procurando um podcast, tá aí a indicação do Mesa de Bar. Exatamente. E é isso então, pessoal. Obrigada por quem ouviu a gente até aqui. Obrigada, Fanny, por ter aceitado o convite e ter ficado tarde aí pra gravar comigo. Eu que peço, né, desculpa por fazer essa coisa tarde, assim, né, mas eu sou uma pessoa que funciona melhor nesses horários tarde. Não tem problema, não, imagina. A gente tá aí disposto sempre. E que se alguém já leu alguma coisa, se gosta, se não gosta, se deu uma segunda chance e mudou de ideia em relação a Dom Casmurro, venha nos comentários conversar com a gente. Eu gosto muito de quando vocês vêm comentar, e ainda mais um livro clássico que pelo menos na aula de literatura do ensino médio vocês ouviram falar, talvez vocês tenham algumas lembranças para falar a respeito. Então espero todos nos comentários e até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau! Mamãe! É Deus, mamãe!